Olá, querido estudante, tudo bem com você? Neste vídeo, a gente vai resolver a questão 59 da seção 12 do capítulo 4 do livro-texto, que pede o seguinte: o ponto A, com coordenadas -1 e -2, é vértice de um triângulo equilátero ABC, cujo lado BC está sobre uma reta de equação x mais 2y menos 5 igual a zero. Determine a medida h da altura deste triângulo. Então, nós temos aqui o plano cartesiano. Neste plano, nós temos o ponto A com coordenada x menos 1 e coordenada y igual a menos 2. Então, esse aqui é o ponto A. E temos uma reta de equação x mais 2y menos 5 igual a zero. Vamos reescrever essa equação para ter uma ideia melhor de como está funcionando essa reta. Então, nós temos o seguinte: reescrevendo essa equação, passando essa equação da forma geral para a forma reduzida, nós temos que 2y é igual a menos x mais 5. O y aqui, então, vai ser menos x sobre 2 mais 5 sobre 2. Essa é a reta. Note que essa reta, ela tem coeficiente angular, o coeficiente que acompanha o x, como sendo menos meio, ou seja, negativo. Se o coeficiente angular é negativo, significa que a reta é decrescente. O coeficiente linear, no caso dessa reta, é 5 sobre 2. Ou seja, essa reta, ela intercepta o eixo y aqui, mais ou menos, no 5 sobre 2, ou, se você preferir, 2,5. Só para ter um esboço da reta, é isso aqui, ó. É uma reta decrescente que passa pelo ponto, intercepta o eixo y no ponto 2,5. Bom, primeiro ele está falando que A é o vértice de um triângulo equilátero, que significa que todos os pontos, todos os segmentos possuem a mesma medida. Além disso, ele fala que um lado desse triângulo está sobre essa reta, que a gente vai chamar essa reta de R. Então, significa que tem os dois pontos aqui, mais ou menos, eu não sei onde eles estão. Vou colocar aqui um, esse aqui sendo B, e parece que ficou meio distante, vamos colocar aqui o B, e aqui sendo o C. Então, esse seria o triângulo ABC. A altura do triângulo é você escolher uma base e, pelo vértice oposto, você descer a altura. Como, por exemplo, eu poderia escolher aqui o B como sendo o vértice relativo à base e descer a altura aqui. Ou poderia escolher o A e vir da mesma forma sobre o segmento BC, sempre formando um ângulo de 90 graus. E assim poderia ser com C. Como o triângulo é equilátero, tanto faz qual altura que eu pego, a resposta sempre vai dar a mesma. Por esse motivo, eu vou calcular a altura do triângulo relativa à base BC, ou seja, eu vou estar considerando a base desse triângulo como sendo o segmento BC. E calculo o valorzinho desse segmento aqui, ó. Lembrando que forma um ângulo de 90 graus. Agora, note que esse segmento em azul, ele é exatamente a distância do ponto A à reta R. E agora só basta a gente calcular essa distância. Então esse valorzinho aqui é o H. Só que nós temos duas maneiras para resolver esse exercício. Uma é a gente calcular essa distância por meio da fórmula direto, que fala que a distância de um ponto a uma reta é igual ao módulo de AX do ponto mais BY do ponto
mais C dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Onde esse valor A aqui, esse valor B e esse valor C, da mesma forma aqui embaixo, ele vem da equação geral da reta. O A é o cara que acompanha o X, então é 1. O B é o cara que acompanha o Y, então é 2. E o C é o cara que está independente, que é o menos 5. Então, essa distância aí vai ser igual a 1 vezes o x do ponto A. O x do ponto A é menos 1, mais o B, que é 2, vezes o x do ponto B, do ponto A, desculpa, é menos 2, mais o C. O C é menos 5. Isso tudo, módulo aqui, isso tudo dividido pela raiz quadrada do A, 1 ao quadrado, mais do B ao quadrado, 2 ao quadrado. Isso vai ficar igual, direto aqui, ó, 1 vezes menos 1, vamos colocar em outra cor para ficar mais fácil de enxergar. 1 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes menos 2, menos 4. E tem aqui mais e menos, vai dar menos 5. Então, menos 1, menos 4, menos 5, dá menos 10. Fecha o módulo. Isso tudo dividido. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 1 mais 4, 5. O módulo de um número é o seu valor positivo, ou seja, se ele for positivo é ele mesmo. Se ele for negativo, você tira o sinal, você troca o sinal. Então, vai ficar módulo de 10, menos 10 é 10, sobre raiz de 5. Para deixar essa resposta com uma cara um pouco mais bonita, nós multiplicamos por raiz de 5 em cima, raiz de 5 embaixo, que é o oposto de simplificar, e a gente tem a resposta que é 10 raiz de 5 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 5 vezes 5, 25. 10 raiz de 5 sobre raiz de 25 é 5, e esse 10 eu posso simplificar com esse 5. 10 dividido por 5, 2. 2 raiz de 5. A primeira maneira que eu coloquei aqui é entender que esse segmento ele está sobre uma reta. Essa reta a gente vai dar o nome dela de S, ok? E essa reta ela vai ser perpendicular a R. Então, vamos pensar em S aqui. S é uma reta que tem uma equação reduzida da forma y igual a um coeficiente A, que eu não sei, não confunda com esse A aqui, AX mais B. Então, a equação da reta geral, a equação reduzida de forma geral, é dada da seguinte maneira, y igual a AX mais B. Só que esse coeficiente aqui, vamos trocar aqui para não confundir. Vamos colocar aqui M de S, coeficiente angular de S, vezes X, mais um termo linear, que sim a gente vai chamar de B aqui, tá? Da aula de hoje, nós vimos que se eu pegar o coeficiente angular da reta R, multiplicar com o coeficiente angular da reta S, como elas são perpendiculares, a resposta tem que dar menos 1. Bom, qual que é o coeficiente angular da reta S? Da reta R. Ele está aqui, ó. Menos meio. Então, o coeficiente angular da reta R é menos meio. Vezes o coeficiente angular da reta S. E essa resposta tem que dar menos 1. Eu posso multiplicar por menos dos dois lados, então vai ficar meio vezes ms igual a 1. Cortei o sinal dos dois lados. Esse 2 que está multiplicando, que está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, o m de s é 2 vezes 1, que é 2. Então, a gente já sabe o coeficiente angular dessa reta. Ok? Deixa eu apagar essa segunda parte. Vocês já devem ter anotado. Se não anotou, volta o vídeo e assista novamente.
que aqui a gente vai dar prosseguimento aqui. Então, eu sei que a reta S, ela tem a equação da forma y igual a 2 vezes x mais b. Bom, aqui já a gente só precisa saber quem é o valor de b. Mas note que a gente tem um ponto que a gente conhece que pertence a essa reta. Se eu pegar o y desse ponto, substituir nessa equação, o x desse ponto substituir na equação, a gente sabe que tem que satisfazer a equação, ou seja, tem que permanecer a igualdade. Então, vamos lá. Quem que é o y de A? Menos 2. Então, no lugar de y da reta S, eu coloco menos 2. Quem que é o x do ponto A? É menos 1. Isso aqui eu tenho que multiplicar por 2, mais b. Como o ponto menos 1 para x, menos 2 para y pertence à reta S, significa que ele satisfaz a equação da reta S. Ou seja, aqui permanece sendo igual. Então, aqui a gente tem menos 2 igual menos 1 vezes 2, menos 2, mais b. Bom, o b eu posso deixar do lado direito, vai ficar menos 2, que já está do lado esquerdo. Pego esse menos 2, passo para o outro lado, vai ficar mais 2. E a gente tem que o b é menos 2 mais 2, que é 0. Olha que coisa boa. Nós concluímos que a reta S tem a equação y igual a 2x. Olha, tanto que o nosso desenho está equivocado. Como o coeficiente linear é 0, significa que no desenho essa reta tem que passar pelo 0. Mas, de novo, esse desenho é só para ter uma ideia do que está acontecendo, ok? Bom, agora a gente precisa determinar o ponto de interseção entre a reta S, e lembrando que essa é a primeira maneira, sem decorar a fórmula. Então, agora a gente precisa determinar a interseção de S com R. Como que eu faço isso? Eu monto o sisteminha. Da reta R, eu sei que o Y é igual a menos x sobre 2 mais 5 sobre 2. E da reta R, eu sei que da reta S, desculpa, Y é igual a 2x. Vou pagar aqui, né? Continuar as contas. Então, eu estou querendo encontrar o ponto de interseção entre essas duas retas. Para isso, eu posso fazer a equação de cima menos a equação de baixo, que eu tenho que y menos y é 0, igual menos x sobre 2, menos a de baixo, que é 2x, mais ainda tem uns 5 meios ali. Esse menos x sobre 2 e menos 2x eu vou passar para o lado esquerdo, vai ficar x sobre 2 mais 2x igual a 5 sobre 2. A gente tem assim, então, metade de x mais 2x vai ficar 2,5x. Você tem que enxergar isso como sendo metade de x. 5 sobre 2. Ou, melhor ainda, 2,5. Qual o número que eu coloco aqui no lugar de x que multiplicado por 2,5 dá 2,5? Só tem 1, x é 1. Ok? Bom, além disso, para descobrir o valor de y, eu posso vir aqui, substituir o valor de x, então a gente vai ter que y é igual a 2 vezes 1, que é 2. Logo, esse ponto de interseção aqui é o ponto 1 para x, 2 para y. Nesse patamar, basta você calcular a distância do ponto A a esse ponto P, que é igual a raiz quadrada do x do A. O x do A é menos 1. Menos o x do P. O x do P é 1 ao quadrado, mais o y do A. O y do A é menos 2. E o y do P, que é 2. Isso ao quadrado.
Então, isso aqui vai ficar igual a raiz quadrada. Menos 1, menos 2, ao quadrado vai dar 4. Menos 2, menos 4, ao quadrado vai dar 16. Vai dar raiz quadrada de 20. Aí, professor, parece que a resposta está diferente. Basta você perceber o seguinte. 20 é a mesma coisa que 4 vezes 5. Raiz quadrada do produto, você pode separar. É raiz de 4 vezes raiz de 5. Raiz de 4 é 2, raiz de 5, ou vezes se você preferir. É isso aí. Bons estudos. Estamos te esperando no atendimento. Muito obrigado e se cuidem.